nós temos aqui no estúdio, gostaríamos de agradecer a presença do pesquisador e também agora médico licenciado, pessoa muito bem relacionada não apenas em Panambi, também aqui em nossa região, Ivo Boiter. Ele que há algum tempo se detém nessa pesquisa sobre a colonização, os pormenores, as particularidades da colonização alemã em Panambi, Ijuí e também em nossa região. Nós já salientamos, esse vai ser o mote, portanto, dessa palestra que ocorre amanhã às 19 horas no auditório do Colégio Evangélico Augusto Pestana. E o senhor transcendeu, podemos afirmar assim, a historiografia oficial, dita oficial, trazendo à baila depoimentos de vozes que estavam, quem sabe, subrepetícias, ou talvez na marginalidade, na periferia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Progresso. É um prazer estar aqui para colocar alguns fatos sobre a história de Panambi, Ijuí e região. Então é um assunto extremamente palpitante, que foi pesquisado. Comecei a pesquisar esse assunto a partir do Mato Grosso. Lá é que surgiu o plano inicial de uma colonização aqui na região, que foi financiada por um grupo alemão chamado Instituto Bibliográfico, que na época era uma das grandes editoras do mundo, e o fundador Hermann Mayer era um dos proprietários desse Instituto Bibliográfico, com sede na cidade de Leipzig. Leipzig, na antiga Alemanha Oriental, para quem não se recorda, né? Até. Exatamente. O senhor utilizou como fontes de pesquisa, eu até conversava aqui nos bastidores, por exemplo, para aqueles talvez que não tenham ainda essa leitura, esse alcance histórico, um jornal que teve circulação aqui em nossa região, o Die Serra Post. Isso foi uma das fontes de pesquisa e além, logicamente, dos relatos que o senhor deve ter tido, do acesso a outras informações, acervos familiares, que muitas vezes não chegam à mão dos historiadores. Não tem dúvida. O Serra Post era um jornal em língua alemã, até era editado em grafia gótica, né? Inclusive eu estou transcrevendo alguns fatos, né, ocorridos na região, onde eu faço a transliteração para a grafia latina, né? Claro. E também a tradução, né, daquele jornal, que foi um jornal que por longos anos era lido na região, era um jornal muito influente, era da família Löw, talvez até parente do nosso campeão mundial, eu não sei, né? Mas pode ser, a grafia é a mesma, né? Então, realmente ele me apresentou muitos subsídios, né, de fatos que ocorreram há mais de 100 anos aqui na região. Bem, a sua palestra amanhã, intitulada A Colonização Alemã em Panambi, Ijuí e Região. Então, o encontro começando às 19 horas no auditório do CAP aqui de Ijuí, promoção também do Centro Cultural 25 de Julho. Basicamente, Panambi foi o primeiro município, um dos primeiros que começou a colonização alemã aqui em nossa região. Bem, o interessante é nós analisarmos um pouco o Rio Grande do Sul. Eu dividi o Rio Grande do Sul em duas regiões, a região campestre e a região colonial, né? Na região campestre nós tínhamos latifúndios e na região colonial do Rio Grande do Sul foram implantados minifúndios, e ali é que aconteceram as colonizações. E como é que essas colonizações aconteceram? A primeira colonização foi em 1824, na linha... A primeira leva de imigrantes. Sim, na linha Cânhamo-São Leopoldo. Foi uma iniciativa imperial. Então, São Leopoldo era uma colônia imperial, de iniciativa do Império, inclusive da Dona Leopoldina, que era a princesa austríaca, e por isso também trouxeram imigrantes germânicos, nós temos que falar não alemães, mas sim germânicos,
porque a etnia germânica nós vamos encontrar não só na Alemanha, nós vamos encontrar em parte da França, parte da Holanda, na República Tcheca, na Áustria, parte da Polônia e até parte da Rússia. É bom salientar, logicamente, médico Ivo Boiter, que vieram aqui para o nosso país, sempre é bom enfatizar, logicamente não foram os nobres germânicos, mas sim, pequenos agricultores, desempregados, pessoas que talvez muitas vezes estivessem desnorteadas por lá. Sim, eles estavam em dificuldades, né? A economia europeia, eu digo centro-europeia, né? Nós temos que excluir ali a Inglaterra, a França, que tinha grandes impérios, né? Espalhados pelo mundo, né? Um grande império espalhado pelo mundo, né? Então na Europa Central era diferente, então eles não conseguiam absorver toda essa mão de obra. Tanto é que os primeiros imigrantes que vieram foram da Pomerânia, né? Eram pomeranos, né, que vieram para cá e em 1824. Então, e também tem um outro fato interessante, que a Pomerânia foi o primeiro estado europeu, não digo país, era um estado germânico, né, que reconheceu a independência do Brasil, né? Esse é um outro detalhe muito interessante de colocar. E diante daquele acordo, então o Império do Brasil aceitou imigrantes que se fixaram lá em São Leopoldo com o objetivo de fixar a fronteira sul do Império, porque o Rio Grande do Sul era espanhol, né? Então esse foi tomado e tinha que povoar ele com uma etnia que fosse bastante, eu diria assim, que ligada à família imperial. E daí a escolha dessa etnia germânica, chamada pomeranos, porque a princesa Leopoldina também era germânica. Então, daí vem aquela escolha, achando que era essa etnia ideal para povoar uma parte do Rio Grande do Sul, para fixar as fronteiras aqui no sul. Diferentemente de São Leopoldo, caso aqui de Panambi, antiga Elsenau, né, e também sim, posteriormente Neuwittenberg. Foi uma colônia com configuração especial, afinal de contas ela era particular. Exatamente. Ocorre o seguinte, eu diria, era a colônia Neuwirtemberg. Por que esse nome? Porque os dois primeiros colonos eram de uma província alemã chamada Württemberg, né? Que ainda existe até hoje. Então daí, o fundador, que era o Hermann Mayer, né, escolheu esse nome, Neuwirtemberg. Quanto à sede dessa colônia, ela recebeu o nome de Elsenau. Por que Elsenau? Porque a esposa do fundador se chamava Else, né? E daí então surgiu Else Aue. Aue seria prado, seria campina. Então o significado seria Campina da Else, né? Então Elsenau, o significado realmente é Campina da Else, assim como Blumenau. Blumen são flores. Au é Campina é Campina das Flores, sim, né? Então isso é um neologismo, uma formação de um nome a partir adaptação ao padrão mórfico também, né? Exatamente. Esse Elsenau, a origem do município de Panambi foi em mais ou menos qual ano que teve esse nome? Tá. Acontece, foi em 1898, 99, que foi fundado esse povoado ali, né? E também a colônia. Só que o Hermann Mayer, que era um cientista, que pesquisou lá na Amazônia brasileira, pesquisou lá no Rio Xingu, complementou as pesquisas de um outro cientista muito famoso no mundo, pouco conhecido no Brasil, que se chama Carl von den Steinen.
né, que foi contratado por Dom Pedro II para pesquisar toda aquela região. Então o Hermann Mayer complementou essas pesquisas naquela região do Rio Xingu, onde eu até morei lá, eu conheço toda aquela região, de maneiras que, então, quando o Hermann Mayer era um jovem muito rico, chegou aqui no sul, no Rio Grande do Sul, ele teve contato com algumas colonizações na Colônia Velha, assim como Santa Cruz, Venâncio Aires, Lajeado e outras colonizações. Ele se encantou com isso aí e ele achou que era uma solução para os imigrantes alemães que preferiam ir para os Estados Unidos. E como o Instituto Bibliográfico, que na época era uma das maiores editoras do mundo, tinha uma mega filial em Nova York, ele via isso não com bons olhos. Ele achava que esses alemães que estavam indo para os Estados Unidos, em pouco tempo poderiam transformar aquele país num grande concorrente à indústria alemã. Então, diante disso, ele achou que o plano era fomentar colonizações no sul do Brasil. E dali é que partiu essa iniciativa, porque ele conhecia todo o Brasil, ele viajou por todo o Brasil, era um brasilianista, conhecia tão bem o Brasil como muitos poucos conheciam, né? E também conhecia o mundo, conhecia os Estados Unidos. Então ele estava habilitado a afirmar isso, e realmente aconteceu isso depois, né? Porque não sei se vocês sabem que a maior etnia dos Estados Unidos não é inglesa, não é irlandesa, não é italiana, é alemã. Alemã, eu digo, centro-europeia, né? Então, a tal ponto que, numa certa vez, até se pensou em adotar duas línguas oficiais, o inglês e o alemão. E lá no Senado, isto foi derrotado por um voto. Porque senão, hoje, nos Estados Unidos, nós teríamos duas línguas oficiais. Né? Professor pesquisador Ivo Boiter, nós teríamos, logicamente, demandaria muito tempo, mas isso é pelo menos uma prévia, não é, advogado Cláudio Rufino, que também acompanha aqui o nosso pesquisador. Certamente vamos ter muitos outros destaques, outros aspectos históricos contemplados na palestra de amanhã à noite no auditório do Colégio Evangélico São 190 anos da imigração alemã. O Dr. Ivo Boiter tem esse livro, De Elsenau a Panambi, que tem cerca de 400 páginas também, de forma bastante ampla. Bem abrangente. 480 páginas, né? É um documentário bem abrangente. Com muitas fotos também, abrangendo toda essa colonização alemã. E a palestra, então, convite a colonização alemã em Panambi e Juí região, amanhã, 19 horas, entrada franca. Isso? O senhor tem um adendo daí o senhor tem um adendo para fazer? Lá no CAP, ou aqui no CAP, em Ijuí, essa palestra, então, o pessoal pode comparecer e saber um pouco mais dessa história. Isenta de custos, é bom enfatizar também, né? Isenta de custos, né? O interessante é ainda, eu gostaria de colocar que a colonização Elsenau, Neu-Württemberg, com sede no povoado de Elsenau, ela foi uma colonização diferenciada. Por que foi uma colonização diferenciada? Porque imediatamente lá se instalou um instituto agronômico, uma estação de pesquisas agrícolas, uma estação de pesquisas meteorológicas e uma cooperativa de produção e consumo, que foi a terceira do Brasil, né? E essa colonização era para servir de modelo para outras colonizações que iriam surgir no noroeste e norte do Rio Grande do Sul. Uma colônia privada, então, que beleza. Exatamente. Tanto é que essa estação de pesquisas meteorológicas foi a segunda do Rio Grande do Sul. A primeira existiu em Pelotas, a segunda lá em Neu-Württemberg e a terceira 8 anos depois em Porto Alegre, né? Então ali o pessoal pode tirar mais ou menos uma ideia como é que foi concebido essa colonização. Era para ser alguma coisa diferente. Okay. Muito bem, obrigado pela participação, Dr. Ivo Boiter, que profere palestra sobre a colonização alemã
O evento, então, no CAP, com entrada franca a partir das 19 horas desta quarta-feira. Obrigado pela participação também ao advogado Cláudio Rufino, que acompanha o doutor Ivo.